Seguindo então, voltando aqui à questão da precisão instrumental. Então lá na primeira atividade que vocês fizeram, do sistema Terra, Sol e Lua em escala, a gente trabalhou com um valor de diâmetro da Terra com dois algarismos significativos. Reparem, o 1 e o 3. Tinha esses dois algarismos aqui, diâmetro da Terra, 1,3 10 a quarta quilômetros. Eu forneci o valor dessa maneira. Poderia ter fornecido com 5 algarismos ou até com 6, como esses exemplos aqui do lado. Ó. O diâmetro médio da Terra é de 12.742 quilômetros. Aqui 5 algarismos significativos. 1, 2, 7, 4, 2. Se a gente quiser ser um pouco mais preciso, eu poderia falar assim, bom, o diâmetro na Terra, da Terra na linha do Equador, o diâmetro equatorial, é de 12.756,2. Já o diâmetro da Terra nos polos, o diâmetro polar, é de 12.713,6. Então tem 6 algarismos significativos aqui, aqui tem 6 algarismos também, e quando a gente tira a média, já perde um pouco da precisão, fica com 5 algarismos significativos. Para fazer o nosso sistema em escala, não precisaria de toda essa precisão, então eu coloquei para vocês 1,3 vezes 10 a quarta quilômetros. Percebam que todos esses valores eles são reais, mas são diferentes. E aí a gente precisa saber exatamente onde usar um e onde usar o outro. Tá? É isso que a gente vai discutir um pouco nessa aula de hoje. Tá? Para quem não tinha trabalhado com isso ainda, a Terra é um pouco achatada nos polos, né? Então o diâmetro polar da Terra, repare que é um pouco menor que o diâmetro no Equador, né? Então ela é achatada nos polos e um pouco alongada no Equador. Diferença bem pequena, mas é uma diferença, né? Bom, seguindo, então 1,3 10 a quarta quilômetros, que é o valor que eu coloquei lá para o diâmetro da Terra, é igual a 13.000 quilômetros? É a pergunta, né? Resposta é não sabemos, tá? Porque perceba que no exemplo que eu passei para vocês, eu arredondei 12.742 para 1,3 10 a quarta. Então, na verdade, esse 1,3 10 a quarta era 12.742, não 13.000. Eu não posso inventar esses 3 números aqui depois do 3, o 000. Tá? Se esse número não foi dado aqui no começo, se ele não foi informado, é porque você não tem certeza se depois do 3 o que vem. Se era 29, se era 28, se era 31. Você não pode inventar 3 zeros na direita aqui. Tá? Então tomem cuidado com inventar, para não inventar precisão onde vocês não têm. Se você tem assim 1,3 10 a quarta, o máximo que a gente pode afirmar fisicamente é que isso é igual a 13 vezes 10 ao cubo ou 0,13 10 a quinta. Mas não posso ficar inventando precisão. Tudo bem? Então, cuidado com essas questões. Olhando aqui para os algarismos significativos, né? Como eu disse, toda medida física tem uma incerteza. E aí todos os cálculos que vêm depois dessa medida vão ter incerteza também, né? Isso a gente vai trabalhar bem mais quando chegar lá no 5º semestre em Física Experimental. 4º ou 5º semestre em Física Experimental. Mas já vamos trabalhando aqui para começar, né? Bom, reparem. O diâmetro da Terra que eu passei para vocês, 1,3 10 a quarta. 2 algarismos significativos. Toda informação física, seja calculada ou medida, vai ter algarismos significativos corretos e algarismos significativos duvidosos. Então, o 1,3, a gente sabe que o 1 é correto, mas o 3 é duvidoso. Ele tanto é duvidoso porque ele tem uma incerteza, né? Ele tanto é duvidoso que, se a gente voltar aqui atrás, o valor original era 12.742, ou seja, era 1,2742 10 a quarta. Então era 1,27, não 1,3. Então o 3 é duvidoso. Só que arredondando, para usar só 2 algarismos, tem que arredondar para 3, né? Porque era 2,7. Era mais perto de 3 do que de 2. Tudo bem? Então todas as medidas, se você vai aqui para o diâmetro da Lua, do Sol, da distância Terra-Lua, distância Terra-Sol, todos têm
dois algarismos significativos, um é correto, o outro é duvidoso. Enfim, seguindo aqui. Então, de uma maneira bem simplista aqui, bem rápida, porque a gente não vai trabalhar com experimentação agora, a gente pode dizer assim, cálculos que saem desses valores aqui, que são os valores que eu passei para vocês lá no sistema de escala Terra, Sol e Lua, qualquer cálculo que você fizer a partir desses valores só pode ter dois algarismos significativos. Eu não posso dar um resultado desse valor com 5, 6, 7 casas decimais, enfim, cheio de algarismos significativos, porque eu não tenho essa precisão. A minha precisão original era só de dois algarismos. Então, um exemplo, se eu faço um sistema em escala com a Terra com 10 centímetros, se eu vou fazer uma maquete aqui num gramado, enfim, num ginásio, e a Terra vai ter que ter 10 centímetros, uma bolinha de 10 centímetros. Se a Terra tem 10 centímetros, calculo a Lua, o diâmetro da Lua vai dar um valor todo quebrado lá, mas eu só posso informar dois algarismos significativos também. Então eu não posso inventar precisão. Diâmetro do Sol, coloquei aqui em metros para usar dois algarismos significativos também. Tá? Então se a Terra tiver 10 centímetros, o Sol vai ter 11 metros. Isso é uma bela esfera, né, de 11 metros de diâmetro. Maior que uma sala de aula de diâmetro aí. A distância da Terra até a Lua, 3 metros. Reparem que a conta dá 3,0 alguma coisa lá. Só que eu paro nos dois algarismos significativos, 3 e 0. E a distância Terra-Sol, 1 km e 100 metros, né? Então, arredondando para dois algarismos significativos, 1,1 km. Por fim, nesse primeiro bloco, reparem alguns valores de velocidade da luz medidas ao longo da história, né? O Galileu tentou medir aqui, não deu muito certo, enfim. Mas o Huygens, por exemplo, mediu através das luas de Júpiter, em eclipses das luas de Júpiter, e ele chegou a um valor de 220 mil quilômetros por segundo. Um valor aqui que hoje a gente tem como 27% de erro, né? Depois o Bradley mediu um pouco, já no século XVIII, 301 mil quilômetros por segundo. O Fizeau, o Foucault, enfim, o pessoal foi trabalhando. Agora, repara que aqui no século XIX, já na metade do século XIX, você já trabalha com incertezas. Isso a gente não tinha antes, essa ideia de que qualquer medida tem um erro. Até o século XVIII, começo do século XIX, se achava que as medidas davam para ser exatas. E agora a gente sabe que não, que as medidas não... nenhuma medida é exata. Então toda medida aqui, então, Rosa e o Dorsey mediram aqui já em 1907, tem 30 km por segundo de erro, ou seja, 299,710 mais 30 ou menos 30, então tem uma margem aqui de 740 até 680, né? Michelson também começo do século XX, e assim por diante, até a medida uma das mais precisas aqui de 1972, que com um laser, interferometria de laser, né, interferômetro via laser, chegou nesse valor da velocidade da luz, 299, isso aqui no vácuo, né, 792, 4562, com erro de 11, aqui no 62 aqui, pode ser mais 11 ou menos 11, né? E essa discussão da velocidade da luz, ela se encerrou em 83, quando na 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas se definiu o metro, como eu comentei na aula passada, fixando a velocidade da luz em 299.792.458 km por segundo. Então, quando você fixa a velocidade da luz nesse valor, ela deixa de ser um valor medido, passa a ser um valor definido, então é um valor exato, e a partir dele você tem os outros valores que vão ser usados na física, tá? Então olha que curioso, né, para quem não tinha trabalhado com isso antes. A velocidade da luz hoje ela é um valor que não tem certeza, porque ela não é medida, ela é definida. A velocidade da luz é esse valor e ponto, tá? Enfim, todas as outras medidas tinham imprecisões, por quê?
porque você tinha erro no metro, né? Na medida de distância. Então, quando você media a velocidade da luz, lembra que eu falei agora há pouco, não dá para você medir a velocidade em si, você mede distância e mede tempo. Distância que leva, o tempo que leva para a luz percorrer uma certa distância. Como você tinha incerteza no metro e tinha incerteza no tempo, a velocidade da luz sempre ia ter uma incerteza. Então, a partir do momento que você define ela com esse valor exato, você consegue reduzir as incertezas de espaço e de tempo também, tá? Vou interromper aqui agora e vamos para o vídeo a seguir, falar de notação científica.